Você aí está colocando as iluminações secundárias da maneira correta nos seus desenhos? Opa, eu sou o Guduk e no vídeo de hoje, galera, vocês vão assistir uma das minhas aulas do meu curso de Fundamento da Pintura Digital, que está aqui na descrição e lança hoje, dia 17. Então, se vocês gostarem desse conteúdo que vocês vão assistir, deem uma olhada no meu curso, porque ele tem essa e muitas outras aulas que vão te ajudar a elevar a qualidade da sua arte digital. E antes da gente passar lá pro vídeo, não esquece do seu joinha e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito. Muito obrigado e agora sim, bora lá! Nessa aula eu vou estar ensinando você sobre a iluminação secundária. A iluminação secundária tem algumas diferenças e comparado com a iluminação primária. Normalmente a iluminação secundária ela vai ter um menor alcance dentro do nosso objeto, vai ser uma luz de realce, enquanto a nossa luz primária vai ser uma luz que vai ter um destaque maior, vai servir para mostrar os shapes da nossa peça. Sempre a luz que tiver maior intensidade será a luz primária, enquanto essas outras luzes que a gente vai colocar para realçar normalmente as formas, a gente vai dar o nome de luz secundária. Neste exemplo daqui, onde a gente tem esse objeto que é uma bola, a gente tem claramente esta área onde a iluminação primária, por ser mais intenso e por ter uma cobertura de área bem maior, enquanto a gente vai ter essa luz secundária, que é uma luz de rebatimento que vai vir por debaixo desse nosso objeto, ajudando na leitura da forma, porém não tendo um foco maior do que a luz primária. Isso daí é uma das partes necessárias para que haja uma luz secundária, que ela seja menos intensa e com menos destaque do que a luz primária. E quais são os tipos de iluminação secundária que a gente vai ter na hora de fazer uma ilustração? É importante da gente saber para que a gente construa essa iluminação de uma maneira mais precisa nas nossas pinturas. O primeiro tipo que tem é a luz de bounce light. Essa luz secundária ela vai acontecer em alguns casos onde a luz ela é muito intensa e ela vai acabar batendo em outros objetos e rebatendo de volta no nosso objeto, fazendo assim essa luz de rebatimento. Isso que é o bounce light. E alguns desses exemplos onde ocorre bounce light é, por exemplo, em um deserto, onde a luz do deserto é tão intensa que ela vai brilhar nessa areia, e a areia, por ser um objeto que tem uma reflexão maior, a gente vai acabar vendo com que ele vai servir um pouco de espelho para que a luz rebata no nosso objeto, né? Principalmente ali na parte inferior. E outra circunstância onde a gente consegue ver essa luz de rebatimento é no mar ou na piscina, onde a gente consegue ver nessa parte inferior do nosso corpo algo um pouco mais azul por causa da piscina, que ela acaba rebatendo essa luz na gente, fazendo com que a parte inferior ali do nosso corpo fique um pouco mais azulado, né? A parte que está mais perto dessa água, dessa piscina. O nosso segundo cenário é o cenário de rim light. Rim light é uma luz de recorte. A gente não vai ver muito dessa luz de maneira natural. Normalmente essa luz ela vai acontecer em ambientes mais controlados, como por exemplo um estúdio de fotografia, em um filme, porque é um tipo de luz que é mais raro. E como que ele ocorre, né? Normalmente a gente vai ter aqui então a nossa luz primária, que vai estar colocada aqui no canto superior esquerdo, e essa rim light, essa luz de recorte, ela vai ficar atrás do objeto. E ela normalmente é uma luz bem forte, sabe? Por isso que a gente acaba vendo este recorte que acaba acontecendo nas beiradas do nosso objeto. Mas é sempre importante lembrar que esse tipo de luz
luz de rim light não é um tipo de luz mais orgânico, ele na verdade é super controlado, então o que pode acontecer é dar até uma sensação de não naturalidade por a gente colocar esse tipo de iluminação, porque ele ocorre de maneira bem rara, de maneira bem circunstancial. Porém, quando a gente vai fazer uma pintura e a gente coloca uma rim light, essa rim light ajuda bastante para dar uma silhueta melhor para a forma dos nossos objetos. E a nossa terceira circunstância de luz secundária é a luz secundária chamada de fill light ou então de luz de preenchimento. Essa luz é uma das mais comuns da gente ver quando se trata de luz secundária, porque ela vai ser normalmente uma luz do espaço mesmo que a gente vai estar ao redor. Então, por exemplo, nessa circunstância aqui, um caso bem comum de se acontecer é da gente ter essa iluminação primária vindo do sol, porque o sol, ele, quando a gente está em um ambiente aberto, ele acaba por ser uma excelente fonte de luz primária, e essa luz de preenchimento normalmente acaba sendo do céu, porque o céu ele emite uma luz que é super sutil, mas que ocorre. Então a gente acaba por ver nas formas um pouco dessa luz mais azulada acontecendo, principalmente nas partes superiores ali do nosso objeto ou personagem. Então essas são os 3 tipos de luz secundária que são mais comuns da gente ver. E aqui estão alguns exemplos na prática de como que a gente coloca essas luzes secundárias nos nossos desenhos, nas nossas ilustrações. Para começar, com o bounce light. Como eu havia dito para vocês, o bounce light normalmente vai ser de uma luz que ela vai rebater do chão, e nesse caso, nessa ilustração que eu havia feito, debaixo da personagem tem uma pilha de moedas, e essas moedas estão sendo iluminadas por este buraco que está acontecendo aqui no céu. E a maneira como eu quis mostrar que essas moedas estavam sendo iluminadas foi colocando esta luz refletida na parte de baixo da personagem. Então a gente acaba por ver que aqui de baixo a gente tem essa luz um pouco mais alaranjada que faz esse recorte bem bacana na personagem, né? Criando essa imersão dessa luz secundária que acontece debaixo da personagem. É algo bem sutil, mas que entrega esse fenômeno pra gente de bounce light. Nesse segundo exemplo, a gente tem a rim light acontecendo. A rim light, neste caso aqui, vem de trás da personagem, porque aqui tem um sol, né, que está acontecendo, e a gente consegue ver este recorte do sol na pele da personagem, né? É um recorte mesmo que vai caminhando por todas as bordas da personagem. É o tipo de situação que não é muito comum de acontecer. Eu acho muito difícil da gente ter essa rim light na vida real por causa do sol, mas eu achei super bacana de colocar nessa circunstância aqui para mostrar um pouco melhor das formas, né? Fazendo com que essa parte, principalmente do rosto, dê um destaque bacana, principalmente porque é o ponto focal da peça. Eu gostaria que as pessoas olhassem mais para este rosto, então eu tomei essa liberdade artística de colocar essa rim light para ajudar nessa leitura do ponto focal. E nesse terceiro exemplo, a gente tem a fill light, que é a luz de preenchimento. Então nesse personagem a gente tem essa luz primária, que é por causa do sol que acontece, né? Que faz esse recorte bem bacana aqui, dá pra gente ver bem qual que é a luz primária deste personagem. E aí a gente tem a luz secundária, que é esse tom de azul, que acaba por ser justamente aquilo que eu comentei com vocês, do céu iluminando o personagem. A gente acaba por ter um pouquinho desse azul, né? Vou até dar um zoom para poder ver melhor de como que tá. E aí a gente consegue ver que aqui a gente tem uma sombra, que ela é bem mais escura, e aqui a gente consegue ter esse azul por causa do céu. E aqui a gente tem mais alguns exemplos dessas luzes secundárias, só que no mundo real, né, em fotografias, para que vocês possam ver como que é feito no mundo real, por assim dizer, essas luzes secundárias. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o bounce light. Como eu havia dito para vocês, o deserto é um ambiente super quente que reflete bastante da luz que bate, né, por causa da luz do sol. E aí a gente vai conseguir enxergar esse bounce light de maneira bem leve aqui nessa manga. Se a gente prestar atenção nessa área daqui, a gente consegue ver que ela está sendo um pouco iluminada por causa desse chão, né, que está brilhando de volta nessa manga.
Então a gente tem essa luz primária por causa do sol, e aí a gente tem essa luz secundária acontecendo debaixo da manga dessa pessoa. A gente tem aqui também um exemplo bem claro de rim light. Aqui é um rim light mais leve, a gente consegue ver esse recorte acontecendo bem nas beiradas dessa garota aqui. E como vocês podem ver, está acontecendo em um ambiente controlado. Provavelmente ela está dentro de um estúdio. É muito difícil da gente conseguir encontrar essa rim light acontecendo em um ambiente mais orgânico, né? Por exemplo, fora de casa, sem que seja uma luz que esteja posicionada para fazer com que essa pessoa tenha uma rim light acontecendo. Nesse caso, tá um ambiente controlado e a gente tem esse fenômeno bem bacana que ajuda a gente mostrar um pouco mais das formas dessa garota, né? Se a gente tivesse sem esse rim light, a gente acabaria por ter uma luz que ela não seria tão interessante, ela estaria faltando um pouco, né? A luz secundária, principalmente uma rim light, ajuda bastante a ter mais desse preenchimento das formas, mostrar melhor como que é toda essa tridimensionalidade do rosto, que fica bem bacana, fica bem bonito. E nesse terceiro exemplo, a gente tem uma rim light, que é justamente essa luz de preenchimento. Aqui a gente tem um cenário bem interessante, porque a gente consegue ver que essa daqui é a luz primária, porque ela é bem mais intensa do que a luz secundária. E aqui é justamente uma luz mesmo, né, que está sendo emitida, não é um preenchimento do cenário, né, como por exemplo do céu que eu havia citado anteriormente. Aqui é uma luz mesmo que ela está sendo posada para fazer esse preenchimento das áreas que estão na sombra, para dar um pouco mais de volumetria para essas áreas da sombra. E é sempre interessante parar para analisar que essa luz secundária que está aqui posando na sombra, ela é bem mais fraca, ela é bem menos intensa do que essa luz primária, porque a gente não quer fazer com que essas duas luzes elas briguem entre si. É muito importante de estabelecer a hierarquia, né? Qual que vai ser a luz que ela vai ser a primária, que ela vai chamar essa responsabilidade de trazer o formato daquilo que ela está querendo iluminar. E essa iluminação secundária normalmente ela vai vir para preencher as sombras, para ajudar com que as sombras elas mostrem mais de suas formas, porque já que elas vão ficar nas sombras, normalmente nos casos quando não tem luz secundária, a gente acaba por não ver muito desse lado da sombra, né? Fica meio que escondido, porque vai ficar tudo na escuridão ali, e aí a gente pode vir com essa luz secundária, que nesse caso foi esse verde, para trazer um pouco mais de informação, deixar mais dinâmico esse local. E bom pessoal, essa foi uma das minhas aulas, aula de iluminação secundária, e se você quiser elevar a qualidade da sua arte digital, não se esquece de conferir aqui no primeiro link da descrição, que é o link do meu curso. E se você preencher o formulário até o dia 27, você vai conseguir um cupom de 50% de desconto, então corre lá, porque vai acabar. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!